Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre história. Convido você a conhecer um pouco mais sobre Augusto Stresser, um grande maçom que deixou um legado inesquecível para a sociedade paranaense. Quem traz as informações e um vídeo completo, cheio de detalhes, é o nosso irmão Hamilton Júnior, historiador e pesquisador. Hoje iremos falar sobre outra grande personalidade paranaense, um outro grande paranaense, que foi Augusto Stresser. Augusto Stresser nasceu em Curitiba em 18 de julho de 1871, filho de Theodor Stresser, imigrante alemão, e Isabel Pletz, conhecida como Luísa, brasileira, filha de alemães. Augusto nasceu em Curitiba, no estado do Paraná, numa casa ampla, na esquina da Rua da Carioca, Rua Riachuelo, com a Rua dos Alemães, Rua 13 de Maio. Então hoje seria na esquina hoje da Rua Riachuelo com a Rua 13 de Maio. Seus pais, Theodor e Isabel, casaram-se em 23 de janeiro de 1847 e tiveram 7 filhos, sendo Augusto o mais novo. Theodor, o pai de Augusto Stresser, era proprietário de uma olaria no Bacaxiri, quando ela fabricava, se iniciou a fabricação das elegantes telhas tipo Marcélia, e foi a primeira indústria do gênero no Paraná. Mas nem a família extensa e nem o trabalho comprometiam o envolvimento apaixonado de Augusto Stresser pela arte. Desde pequeno, demonstrava talento para as belas artes. Consta que aos 8 anos já se interessava pela fotografia e pela música, e ganhou do irmão Jeca, José Teodoro, uma flauta que logo aprendeu a tocar. Mais tarde aprenderia também a tocar flautim, contrabaixo e piano. Em 1888, com 17 anos, Augusto já era orador do Clube Literário Dr. Pedrosa, juntamente com grandes nomes que viriam a brilhar na cultura do Paraná. Além da música, Augusto Stresser também gostava de escrever, desenhar, esculpir e pintar. Estudou pintura, escultura e música no Conservatório de Belas Artes do Paraná, instalado em Curitiba por Paulo Assunção, e colocou todo o seu talento em prática, deixando para a posteridade inúmeras obras, seja como músico, compositor e ainda pintor, artista plástico, fotógrafo, jornalista, poeta e escritor. Já adulto, seu amor pela música o levou a ser um dos fundadores do Grêmio Musical Carlos Gomes, criado em 28 de maio de 1893, ao qual se dedicou imensamente como sócio e também como presidente, cargo que exerceu por longo tempo. Na fundação do Grêmio, a sede social foi instalada na propriedade do professor Krickman, uma sala no prédio da Rua Riachuelo, tão pequena que mal cabiam 10 pessoas em pé. Havia ainda bancos, prateleiras e iluminado com lampiões de querosene emprestados. Mas, mesmo assim, os membros do Grêmio tenazmente constituíram uma orquestra que, apesar da simplicidade de suas instalações, fez história em Curitiba e fez vários concertos nas sociedades musicais da época, nos anos subsequentes. Em dezembro de 1899, o Grêmio Musical Carlos Gomes já tinha 413 sócios. Stresser também tocava na orquestra da Catedral Metropolitana de Curitiba. Durante sua vida, Augusto Stresser também foi jornalista e ilustrador do jornal O Guarani, o qual foi diretor em 1891, com apenas 21 anos de idade. Nesse periódico, Stresser publicou parte do seu trabalho como artista plástico, considerado pelos críticos da época um trabalho de excelente qualidade artística. Ainda em parceria com Leite Júnior, publicou o jornal A Fanfarra, e colaborou no Jornal Diário da Tarde, de Curitiba, e ainda no Jornal O Itiberê, de Paranaguá. Juntamente com Dario Veloso, em 1892, com seu espírito de liderança e sociabilidade, funda, dentro das oficinas do Clube Curitibano, juntamente com Brasílio da Costa, um grêmio conhecido como Ensaios Literários. Nesse ano, as influências do recém-chegado da Europa poeta Jean Itiberê da Cunha, ou João Itiberê da Cunha, sobre sua leitura ficam grandemente evidenciados. Como escultor na infância e junto com amigos, Stresser gostava de moldar figurinhas de barro nas olarias do seu pai. Conta-se que entre os tijolos que secavam nas prateleiras, encontravam-se volta e meia bustos humanos e figuras de animais nas prateleiras. Encontrou-se uma vez um busto de Benjamin Constant, feito por Silvio Schroeder, e de Couto Rocha de Verde, que ambos foram feitos por Augusto Stresser. Na escultura, a obra mais famosa de Stresser é a medalha comemorativa do cinquentenário
de elevação do Paraná província, quando tirou o primeiro lugar em um concurso elaborado pelo governo da época em 1903. Também expôs um busto de Apolo e uma estatueta de Vênus em mostra de Alfredo Andersen, junto com 2 ornamentos arquitetônicos, obras que ainda permanecem de posse de sua família. Foi funcionário público estadual, chegando ao cargo de delegado fiscal. Compôs também o hino do cinquentenário da emancipação política do Paraná. Na Revolução Federalista apareceu como maragato, inclusive nas famosas relações de perseguidos políticos da Revolução. Mas, ao contrário disto, encontramos fortes indícios em jornais que sugerem que ele prestava muita ajuda aos hospitais de campanha, aos feridos, através do Grêmio Musical Carlos Gomes. Augusto casou-se em 28 de setembro de 1895 com Ernestina Gärtner. Teve com Ernestina os seguintes filhos: Cecília, Ari, Zuleika, Aderbal, Jaci, Sidéria, Dinoná, Gastão, Guiomar e Milton. Músico, desenhista e cultor das belas artes, Augusto Stresser fez também suas excursões no jornalismo doutrinário, na poesia e na então incipiente arte fotográfica. Na Antologia Paranaense é destacado um soneto de nome Primavera, de 2 de agosto de 1908, o qual Augusto Stresser dedicou inteiramente ao seu grande amigo Silveira Neto. Ópera Sidéria. A Ópera Sidéria fez estreia em 3 de maio de 1912, no Teatro Guaíra, prédio antigo, onde hoje funciona a Biblioteca Pública do Paraná, na cidade de Curitiba. A obra de Augusto Stresser foi originalmente escrita em 1909 em 2 atos, em partitura para piano e voz. Posteriormente, ela recebeu um acréscimo do 3º ato e a orquestração de Léo Kessler, adquirindo a forma final, como foi apresentada a partir de 1912. A ópera tem como pano de fundo a Revolução Federalista, que as cidades de Curitiba e Lapa haviam vivenciado poucos anos antes, com dramaticidade do confronto conhecido como Cerco da Lapa. Por sua vez, o libreto conta a história de um amor romântico e trágico, no triângulo amoroso entre a jovem Sidéria, o idealista Alceu e o apaixonado Juvenal. Sobre a Ópera Sidéria, nós vamos pedir para o nosso irmão Nelson Bucher, que defendeu uma tese há pouco tempo atrás sobre a Ópera Sidéria, chamada Entre a Líria e o Esquadro, e ele é um especialista sobre a Ópera Sidéria. Então nós agradecemos pela presteza dele, nos forneceu algum material e nos recebeu em seu trabalho na Prefeitura de Curitiba muito bem, foi muito carinhoso, e agradeço do fundo do meu coração. Nelson, por favor, continua explana um pouco sobre a Sidéria, você que é a autoridade sobre isso. Obrigado. Então, o Nelson Bucher, nosso irmão, ele é especialista sobre a Sidéria hoje, talvez a maior autoridade da Sidéria hoje. Nossa. Fora o nosso irmão Augusto Stresser, que não está mais entre nós. Então ele vai falar um pouquinho sobre a Sidéria, como apareceu a história da Sidéria, como que apareceu essa história quando você começou a pesquisar sobre a Sidéria, e todas essas coisas que você encontrou sobre a Sidéria. Antes de mais nada, é uma honra muito grande, né? Coloco aqui também a minha saudação a todos os irmãos. E como maior autoridade, eu creio que até distante, mas o irmão sempre muito generoso, né? Fez essas considerações, né? O mais interessante da Sidéria, desde antes eu comecei a pesquisar sobre o canto lírico em Curitiba no início do século, lá pelos idos lá de 2003, 2004. E muitos assuntos ali foram me interessando, e depois que eu fui para a nossa ordem, eu comecei a verificar que a relação da maçonaria com a construção, não só política, cultural, o norte, né, da forma de pensamento, quer dizer, as lojas foram o substrato de tudo isso, a gestação disso passava pelas lojas. E aí nós vemos, após a Revolução Federalista, uma necessidade muito grande, né, muito preemente, de que os irmãos pudessem se unir. Irmãos no sentido dessa grande irmandade dessa sociedade. A sociedade estava muito dividida. Essa coesão era necessária. Então, a partir da Pax Paranaense de 1908, eu vou notando ali que num ano quase, digamos assim, cabalístico, que é o ano de 1912, acontecem vários fatos. 2 deles chamam muito a atenção, que é a pedra fundamental da Universidade do Paraná, né, da qual dos 12 fundadores, né,
12 signos, 12 apóstolos, 12 da escada, né? A gente tem 12 aí permeando, aliás, pela mecânica quântica, nós estamos num tecido espaço-tempo entrelaçado por dodecaedros, então tem tudo a ver. E desses 12, se não me engano, 10 ou 11 eram irmãos nossos. E aí, nesse meio, está a ópera Sidéria. E quando eu comecei a mergulhar na vida dos irmãos que ali estavam participando, não só o nosso grande irmão imortal, hoje no Oriente Eterno, já faz um bom tempo, né? Acho que desde 1918, né? Mas todos ali estavam juntos. O libretista, que era o Jaime Balão, e o Léo Kessler, que era o grande, digamos assim, o grande arranjador, porque Stresser é um extraordinário compositor, um músico brilhante, mas a parte de orquestração ele ainda não dominava com maestria. Então ele, junto com o Jaime, né, irmãos, eles pensaram em redigir um libreto, criar uma ópera, né, tratando sobre a questão da revolta federalista. Inclusive, a primeira frase do libreto é: ó irmãos lutando contra irmãos. Então, os elementos paranistas, que já vão estar ali na década de 20, eles já estão presentes no próprio libreto da Sidéria quando descreve o cenário. Está ali a Araucária, está toda aquela questão. Eles escrevem em 2 atos, né? Mas sempre falta um terceiro, né? E o terceiro vem com a terceira pessoa, que é o Léo Kessler, né? E o Léo Kessler, irmão nosso também, se não me engano, ele vai depois ter um final de vida no final da década de 20, né? Uma forma até um pouco trágica, muito trágica, aliás, mas ele o estresse, poxa, eu preciso, né, a gente precisa orquestrar isso aqui e tal, e o Léo, poxa, que coisa ali, não, mas vamos colocar o terceiro ato, né? O terceiro grau é necessário. E aquilo me chamou muita atenção e a Sidéria, ela teve não só, foi a maior obra-prima da música erudita do sul do país, mas ela é um marco, porque a partir de uma ponta do iceberg, que é uma ópera, é uma peça aclamadíssima, que recebeu 2 contos de réis, inclusive, de um irmão nosso, que é o... já vou me lembrar o nome dele agora, que foi venerável, Afonso Camargo? Não, Generoso Marques, perdão, que eu sempre fico com essa questão o Generoso Marques, inclusive, na época tem a assinatura dele, ele, por processo legal, obviamente, mas com todo incentivo que essa ópera fosse montada. Então, eu vejo a ópera Sidéria como dividida entre vários elementos. Primeiro, ela é uma obra de arte que não é só apenas uma ópera. Ela está dentro de uma construção, de uma história, de uma situação, como dizia Luma, que a memória é a diferença da unidade entre esquecer e recordar. Como que se nós recordássemos o nosso passado, nós viveríamos o mesmo tempo recordando do tempo anteriormente vivido, né? Nós criamos, então, fissuras. Essas fissuras, elas são essa lembrança desse recordado passado, ele é metamorfoseado. Então eu vejo também a Sidéria como um elemento a qual, gestado nas lojas, gestado dentro dos irmãos, essa necessidade de que Curitiba se pacificasse. Por que a ópera? Curitiba tinha mais de 9 centros de música erudita, né? Pela tradição da imigração, notadamente europeia, principalmente alemã, italiana, mesmo as outras, a ópera era uma forma muito não só artística, como revolucionária, né? A ópera de Verdi incentivou o processo de unificação italiano. E o próprio Richard Wagner, com a sua ópera, né, antecede o processo de unificação alemã, fazendo uma coesão, né, de valores culturais, mesmo linguísticos. É o que a nossa ordem faz, ao meu ver, também na própria independência dos Estados Unidos, né, com os valores dos pais fundadores, etc. E isso também ocorre, de certa forma, guardadas as proporções, na minha leitura, essa é a minha leitura, do papel dessa ópera que é a Sidéria.
Então, Generoso Marques, né, é uma pessoa, o Stresser, pelo que eu vi nos documentos, era muito, muito fiel ao Generoso, a fidelidade no melhor sentido da palavra, né? É um irmão extremamente preocupado com essa questão da pacificação, né, entre Maragatos e Pica-Paus, essas chagas que foram abertas. E aí nós temos então a Sidéria, tem uma estreia fantástica, né? Muitas moças que nasceram na época, né, bebês, tiveram o nome de Sidéria, né? E a Sidéria é um marco, um ano que é um marco de 1912 e que vai tratar ali do seu libreto. O mais interessante que eu vejo no libreto da ópera Sidéria é uma história de amor entre Maragatos e Pica-Paus. Mas ali você tem, eu vejo muito ali, a nossa própria questão maçônica, né? Os 3 atos. Então convido aos irmãos, esse libreto está disponível, né, no grande oráculo acássico chamado Google, né? Está ali disponível, ali você acessa os multiversos acássicos, né? E a história de amor entre Maragato e Pica-Paus. É um Romeu e Julieta. Só que ali tem a figura do traidor, ali tem são 3, ali tem a figura... Stresser era muito ligado também ao grupo do Dario Veloso, a todo aquele trânsito simbolista, é muito ligado àquela gnose muito forte que o movimento martinesista, todo esse movimento muito profícuo aqui no Paraná, a figura de Sofia. Eu vejo muito a Sidéria sendo muito ligada ao mito de Sofia, ao mito redentor de Sofia, né? Que é aquele aspecto do amor do todo, né, que vai até as entranhas e resgata, né? Então a figura de Sofia, para mim, é muito ligada à figura de Sidéria. Sidéria, Sofia, Sidéria, inclusive, uma filha de Stresser. Uma filha dele. É. E nós temos um primeiro ato ali muito forte entre o romance de Sidéria e Sidéria. Também a figura muito, muito pura, de uma pureza. Ou seja, Sidéria como um elemento de um futuro devir, que a gente vê lá no 3º ato, né? No 2º ato, nós temos lá essa questão toda dos arroubos, né, de ciúmes, porque a Sidéria tinha um apaixonado por ela, né, que depois comete, lá no 3º ato, né, um assassinato, né? E Sidéria, né, ela aparece no 3º ato como um elemento redentor, né, dessa ressurreição, digamos assim, muito simbólica. Então, quando eu analiso, né, nas minhas elucubrações mentais, né, o libreto de Sidéria, eu vejo ali um elemento dos nossos irmãos muito forte presente nessa obra. Não só pela musicalidade, os elementos presentes, como, por exemplo, a serenata de Sidéria, muito simbólicos, dedilho a minha lira, né? Então, tudo isso foi me cativando e descobrindo, mergulhando nisso. Também agradeço muito ao livro do amado irmão aí, que é fundamental ao trabalho que o irmão faz, é um trabalho, né, que honra quem honra, né, é fundamental. Falo isso de coração, sabe disso? Obrigado. Então a gente vê ali que não só a nossa ordem estava preocupada com um fator fundamental, que é o que precisamos, inclusive, sempre, inclusive na contemporaneidade, que é a união. União. Né? Pensamentos opostos que tem que se viver em paz, né? Em paz, porque é da multiplicidade, né? É o paradoxo, né, da unidade com a diferença, né? É como a rosácea medieval, né? Cada pedacinho de vidro tem a sua cor, tem a sua luminosidade, mas sem essa diversidade a gente não forma aquela imagem belíssima que é o vitral medieval. Eu acho esse um símbolo muito importante para pensar isso. E ali está a Pena de Jaime Balão, um poema belíssimo, um libreto muito bonito, a música de Augusto Stresser, com a mente criadora
do libreto de Stresser junto com o Jaime. E a figura, o terceiro, que faz toda a harmonia, que é o Léo Kessler. Então a Sidéria, ela não é apenas, resumindo, uma ópera, uma criação erudita que fez um sucesso, usando as palavras de hoje, em 1912. Depois ela vai para Ponta Grossa, ela viaja, essa ópera, ela, né, se torna um marco na história da música erudita brasileira, inclusive. Né? E não, ela tem um sentido de fundo, um sentido social, o sentido da própria ordem maçônica como fundamental para a construção política, construção cultural, é fundamental. Não se consegue entender política paranaense, cultura paranaense na virada do século, na minha leitura, sem falar em maçonaria. E as coisas se davam dentro das lojas, no melhor sentido da palavra. Ali, diversos, né, opostos, entre aspas, ali, sob a loja, todos tinham o seu diálogo. E estamos aqui querendo o quê? Estamos aqui querendo a pacificação e a união. Né? Então, eu vejo que foram ali as arestas, inclusive de um anticlericalismo, que era muito presente. Essas coisas foram se abastando até chegar lá no Afonso Camargo e lá na frente, né, a um processo aí de pacificação que se consagra para mim, principalmente ali na década de 30, década de 40. É onde fecha a paz, né? Fecha mesmo, né? a paz. Então, a Sidéria, ele é tocante por causa disso. Né? E quando eu escrevi essa dissertação, entre a lira e o esquadro, Stresser, Sidéria e a maçonaria, em 1912, é uma modesta pesquisa, mas para lançar pontos, né, linhas, para que outros irmãos e outros historiadores mergulhem nisso. Né? Não só para servir de exemplo para nós hoje, mas também servir de exemplo, um exemplo positivo, não só para nós maçons, mas também para a sociedade, principalmente a sociedade da qual hoje vivemos. Contemporânea, né? Justamente. E a arte. A arte, ela transcende. O sociólogo e jurista alemão Luhmann, que faleceu em 1998, ele dizia que a arte é a forma privilegiada de construção de futuro. Porque na arte nós criamos, mesmo os romances mais surrealistas, de formas mais ficcionais, na arte da pintura, é a arte que a gente cria futuro. Nessa singela pesquisa que nós fizemos, nós encontramos a neta do nosso irmão Augusto Stresser, Beatriz Stresser, e ela irá fazer uma inserção. Ela gentilmente nos recebeu, cordialmente nos recebeu, para fazer uma inserção sobre alguns pontos da vida do avô dela que ela acha importante, ou o legado de família, histórias de família e tal. Então eu gostaria de agradecer a ela primeiramente pela presteza das informações e pedir para ela: Beatriz, por favor, nos conte um pouco sobre o seu avô. O que você lembra, assim, Beatriz, do teu avô, de história interessante dele, assim? Pois é, eu fiquei pensando, né, e aí o que eu acho que é interessante, que não está em registro, né, que não está documentado, são essas lembranças da forma com que a gente foi educado, porque, como você falou, a gente tem muita herança materna, mas eu tenho muita referência. Eu posso te dizer que eu sempre admirei muito a família do meu pai. Sim. E está dentro de mim o aprendizado que eles passaram, por quê? Porque os meus tios e meu pai, eles sempre tiveram uma característica bastante interessante, que foi amor pela arte. Então, desde criança, incentivar isso na família. Então, meu avô, cada filho, ele ensinou um instrumento musical. Olha só. Então, assim, meu pai não teve essa sorte porque quando meu pai tinha 3 meses, meu avô faleceu, não chegou a conhecer. Mas todos os outros, cada um tocava violoncelo, outro tocava violino, outro tocava... Porque fazia parte mesmo, tido como vital a introdução da arte dentro do seio da família. Então,
isso foi uma característica muito forte que eu tenho certeza que originou-se lá no meu avô, né? E também outra coisa que é uma lembrança muito forte de tudo que eu ouvi, assim, é sobre a retidão de caráter dele, né? De justiça, de não tomar o que é do outro, assim, então são minúcias. Ele era uma pessoa extremamente organizada, né? Aí eu tenho o livro dele, a biblioteca era toda numerada, ele não permitia que um filho emprestasse alguma coisa de outra pessoa, então se um filho quisesse, ele disse que era para pedir para ele, que ele providenciaria se fosse possível, se não fosse possível, teria que ficar sem. Não ia ter, Então, são pequenas minúcias que a gente percebe como ele era uma pessoa sensível, e como era preocupado em transmitir isso, né, para a família. Eu acho que é um valor muito importante que ele conseguiu trazer até a nossa geração, né, e virou um legado, né? Virou um legado da família. Que não conhecemos, mas a gente consegue imaginar pela transmissão. Sim. E a família de vocês é uma família de artistas, né? Se você for analisar, tipo, não todos, mas uma boa parte foi para as artes todos, né? Sim. Encaixaram, né? Foram se encaixando nas artes. Alguns ficaram mais famosos, Sim. outros nem tanto, mas todos tiveram o mesmo início, né? Ligado, todo mundo é apaixonado por alguma Isso é coisa. legal, Porque vem da infância. Sim. Porque a gente conviveu com isso. Então, desde pequenininho ouvindo, eu tive um primo, não sei se você já ouviu falar, é Cláudio Fernando Stresser, ele foi pianista. Sim. Então, quando eu era criança, eu sentava no piano embaixo, ele tocava Chopin para mim. Então, é natural isso, essa transmissão desse tipo de amor, de valor, foi um legado intangível e muito valioso que meu avô deixou. Então, ele nos deixou o senso de família, com fonte de formação e informação, né? Então, além disso, as histórias que contavam, assim, né? Porque meu avô era muito ligado com a família. Quando ele saía, que ele ia trabalhar, ele pedia aos filhos que fossem todos para dentro, as crianças estavam no quintal, vão lá ficar fazendo companhia para sua mãe. Então ele tratava super bem minha avó, o respeito pela mulher, né? Porque as mulheres da minha família, elas sempre foram, assim, adiante do tempo. Sim. Essa minha tia, de quem eu ouvi as histórias, na década de 20, depois que meu avô faleceu, a família foi para Ponta Grossa, porque o meu tio mais velho, que era casado, morava lá. Então a minha avó se mudou para lá com os filhos pequenos. E essa minha tia mocinha, ela foi junto, mas quem disse que ela quis ficar em Ponta Grossa? Voltou, na década de 20, uma mulher voltou para cá sozinha. Para trabalhar em cartório. Ela tocava piano no Cinema Mundo. Então ela era uma pessoa à frente do tempo. À frente. E a família toda, eu acho que tem essa característica. Augusto Stresser foi iniciado na loja Fraternidade Paranaense, segundo o livro de presença que se encontra anexo a esse trabalho. Inclusive, na época, ele assina contando que ele estava no grau 30. Augusto Stresser também pertenceu à loja Cássia Paranaense, sendo um de seus fundadores, e teve sempre participação destacada em atividades humanitárias e sociais na cidade de Curitiba. Participou da loja Apóstolo da Caridade em 1902 e em 1909 foi organizado pelas lojas Fraternidade Paranaense, Luz Invisível e Unione Fratelanza um festival em prol das vítimas do terremoto que atingiu a região da Sicília e da Calábria, na Itália. Este evento foi magistralmente dirigido pelo Dr. Niepce da Silva. Constou de um sarau artístico-literário no Teatro Guaíra, pois o templo da loja, apesar de espaçoso, tornou-se insuficiente para tal evento. Augusto Stresser executou a flauta, paralisando os ouvintes pela bela apresentação. Em Curitiba existe uma longa via cercada por comércios que leva o nome do curitibano. A rua Augusto Stresser passa pelos bairros Juvevê, Alto da Glória e Ugolang. Augusto Stresser faleceu em 18 de novembro de 1918, relativamente jovem, aos 47 anos de idade. A história da maçã
maçonaria no estado do Paraná é repleta de personagens que fizeram a diferença, motivando e inspirando virtudes. Acompanhe sempre a TV GOB Paraná e fique por dentro dessas informações históricas e também de outros conteúdos que são compartilhados por aqui. Sigamos juntos, motivando e inspirando virtudes por uma sociedade melhor. Até mais!